Estamos começando aqui um bate-papo de abertura, cobrindo as férias do nosso grande amigo Collor, que tem o seu descanso merecido. Muito bem, anotei algumas coisas com relação à economia, porque hoje a gente, tanto hoje quanto sexta-feira, quanto ontem, a gente está dividindo o tempo de abertura entre eu e o TG. Então a ideia é que eu faça pelo menos uns 10 minutinhos, aí de 5 a 10 minutinhos, de bate-papo sobre como anda a economia, como é que estão as notícias, o que eu tenho visto, o que a gente pode esperar, para depois o TG vir com análise técnica quantitativa, reforçando aí a análise em cada papel especificamente. E é muito importante esse tipo de acompanhamento de mercado, esse tipo de auxílio que a gente dá para vocês, principalmente nessa época de crise, nessa época de grandes variações. Eu fiz uma listinha aqui de coisas para falar para vocês. Vou começar pelas notícias e depois a gente tenta chegar a algumas conclusões, fazer algumas filosofias aí, como sempre. O canal está aberto, gente. Quem quiser deixar um comentário, fazer alguma pergunta. O Pereira já está comentando aí que o mercado está dando uma reagida. Então a gente vai conversar sobre isso. Ontem foi um dia muito ruim, porque a gente perdeu a mínima das últimas semanas e a mínima desde outubro do ano passado, e isso pode ser um sinal, né? Ou quase foi, praticamente é um sinal de rompimento do suporte que a gente tem aí nessa faixa de 53, 52 mil, indicando que o mercado poderia vir até 50 mil pontos se fosse confirmado esse rompimento. Disse que ia falar de economia, estou falando de gráfico, né? Mas só para a gente colocar qual é o pano de fundo. Ontem mesmo, durante o dia, né, no começo do dia, a Espanha, né, o ministro da economia espanhol, fez um pronunciamento, fez uma conversa com repórteres, e o discurso dele era que realmente a Espanha está em dificuldade. É a primeira vez que os espanhóis, orgulhosos como são, assumem que a essa taxa de juros eles não têm condição de rolar a sua dívida, de pagar os seus compromissos, assumindo de fato que o problema lá é grave, porque os cofres, né, o mercado financeiro como um todo se fechou ao mercado financeiro espanhol e aos títulos, né, de emissão espanhola. Uma outra coisa que aconteceu foi que o Commerzbank alemão e mais outros 7 bancos no total da Alemanha tiveram um rebaixamento, e é a primeira vez que isso acontece, a primeira vez que há rebaixamento entre os bancos e entre as empresas alemãs, mostrando que de fato existe, vai existir de qualquer maneira um efeito de contágio, né? A Alemanha, eu estava comentando ontem que eles estão deprimidos até porque trabalharam tanto, se esforçaram tanto para manter uma economia sólida e consistente como é a economia alemã hoje, só que eles estão abraçados com o resto da Alemanha, em que cada um dos países tem uma situação própria, e que todos eles, né, a sua grande maioria, está numa situação muito pior do que a da Alemanha. E a gente tem primeiro Grécia, depois Portugal, Espanha, depois Irlanda. Quer dizer, existe um efeito que seria praticamente devastador se a gente tivesse uma saída da Grécia da zona do euro. E ontem a gente percebeu que é o efeito dominó, Pereira está dizendo. E é verdade. E ontem a gente percebeu, né, hoje a gente está percebendo também, que a Alemanha não pode se safar, né, não pode lavar suas mãos como ela estava tentando. E isso é muito interessante, porque agora a saída da Grécia talvez seja mais importante para a Alemanha do que para a própria Grécia, né? A Grécia já está numa situação em que o remédio já está muito amargo. Era o que eu estava conversando com o TG hoje cedo. Fazer uma máquina de desvalorização lá, emitir uma moeda própria, começar a exportar de novo e tocar a vida, e daqui 2, 3 anos está bem melhor, é uma alternativa viável para a Grécia, mas não é uma alternativa viável para a Alemanha,
porque alguém vai ter que pagar o calote. E provavelmente é o povo trabalhador da Alemanha e os outros países todos. Agora, por conta disso tudo, por conta desse risco de contaminação geral, alguma coisa parecida com o que aconteceu com o Lehman em 2008, só que agora numa escala de país, né, numa escala soberana de nação, a gente não pode deixar a Grécia quebrar, porque o problema não é só a Grécia, o problema é o que acontece com o resto do mundo. É o pânico que a gente teria no resto do mundo se houvesse a quebra, né, o calote da Grécia e o abandono do euro. E aí a notícia mais interessante é que ontem o G7 se encontrou e discutiu sobre o assunto. Estou vendo quanto tempo a gente já está falando aqui, 5 e pouco, e discutiu sobre o assunto e chegaram a uma conclusão muito interessante, que vão ter que trabalhar em conjunto. E duas notícias são muito legais, né? Dois aspectos muito legais nessa notícia. O primeiro é que eles se uniram e o segundo é que foi por teleconferência. Ninguém precisa mais pegar um avião para se encontrar lá em Berlim, para ir conversar, aí marca na semana que vem, porque nessa não dá, e vai na outra. E as pessoas, cada discussão tem que todo mundo ir lá se encontrar, ou na Alemanha, ou agora no G20 que vai ter no México. E assim não há agilidade suficiente. As pessoas estão começando a usar o que há de realmente eficiente no mundo, que é a tecnologia, a ciência, a computação, para agilizar os processos, e os governos precisam disso. Então ontem o G7 se encontrou, a boa notícia é essa, e decidiu em conjunto fazer um esforço para resolver o problema da crise, ou para pelo menos passar essa preocupação inicial, porque o problema, gente, é de confiança. Há dívidas que somam trilhões e trilhões de dólares, acho que são 70 trilhões de dólares, uma coisa assim, que é a soma da dívida dos países. E isso é impagável, então não adianta trazer isso a valor presente e falar agora nós vamos ajustar porque ninguém mais rola dívida. Isso não existe. As pessoas não dão calote, elas não podem dar calote. As pessoas rolam dívidas. Elas simplesmente trocam uma dívida curta, uma taxa de juros alta, por uma dívida longa, uma taxa de juros mais baixa. É assim que você ajuda alguém, não quebrando, porque se essa pessoa quebrar, ela não te paga mais, ela nem tem condição de rolar a dívida. Então o mundo vai ter que resolver isso. Existe o risco de uma ruptura e para todo mundo pro buraco? Lógico que existe. O mundo, as pessoas são muito egoístas, mas pelo jeito parece que existe uma sensação de necessidade de sobrevivência coletiva, em que todo mundo vai ter que fazer o seu papel, independente do papel que fez até agora, né? E é por isso que o mundo está muito melhor hoje de manhã. As bolsas asiáticas reagiram muito bem, né? A bolsa do Japão subiu 1,8, 1,9, as bolsas da Europa todas subindo bem. E isso é ótimo para o Brasil, porque a gente não perde o suporte se o mercado subir 1, 2, 3% hoje. A gente não sabe se vai subir, mas pelo menos vamos ter um gap de abertura. O mercado futuro brasileiro está subindo quanto, TG? 1,8? Tem aqui 1,5. Estava 1,5 quando eu comecei a falar, faz 8 minutos, deve estar por aí. Eu vou até dar uma olhada, que tem muita tela aqui. Tá no chat, então. TG. Ah, tá aqui, achei. O TG tem mais tela aqui, ó. Isso aí, deu uma diminuidinha na alta do futuro, 0,78 de alta, mas de qualquer maneira, se a gente subir pelo menos 1,5% hoje, a gente escapa do risco de ter perdido de fato aquele suporte. Isso é muito importante, tá certo? O Pereira está perguntando o que foi definido nesse G7 tão bom. Eles não contaram o detalhe da discussão do bate-papo, mas é uma espécie de acordo coletivo aí para todo mundo tentar salvar. É mais uma boa vontade mesmo. Não sei se já tem algum tipo de acordo e se eles vão soltar algum tipo de acordo antes disso de fato estar amarrado. Acho que as pessoas estão aprendendo a fazer negócio, é assim que se faz negócio. Gente, boa sorte para todo mundo, grandes emoções e volatilidades novamente. E acho que o recado final para hoje é o seguinte:
existem dois tipos de módulo na nossa vida. Ou a gente está no módulo felicidade e alegria, em que está tudo dando certo e a gente não aprende nada. Quando as coisas estão indo bem, a gente não tem nenhuma lição, nenhum aprendizado. E existe o período de retração, né? Existe o período em que a gente não está tão bem, que as coisas estão dando errado, o período em que dá merda. E é nessa época que a gente realmente aprende como é que são as coisas. Então vamos aproveitar e vamos aprender com esse processo todo e não ficarmos expostos. Se você se arrependeu de alguma posição vendida ou comprada, diminua essa posição e para a próxima crise ou para a próxima grande alta, para o próximo grande movimento, vamos nos preparar, tá certo? Então, é isso aí. Estamos terminando o meu bate-papo e agora entra o TG falando de cenário gráfico, que é o que importa, tá certo? Um grande abraço para todo mundo então e até hoje no final do dia, que a gente vai falar de long and short, tá bom? Vou deixar a tela com um gráfico aqui enquanto o TG vai entrando na sala, tá bom? Um abraço para todo mundo e fiquem bem. Olá pessoal, bom dia a todos. Falando diretamente de Londres, São Paulo, continua cinza e chovendo, mas nós estamos aqui para conversar com vocês sobre o mercado e as expectativas. Eu quero dizer que tem sido muito agradável o papo, apesar da gente ter às vezes se desviado um pouco do assunto aí principal, que seria analisar ou dar alguma opinião, alguma visão sobre gráficos, mas é que, na minha opinião, é muito mais importante a gente trocar ideias sobre os assuntos e a gente formar opiniões do que ficar simplesmente passando a nossa opinião para os outros. E a gente também acaba desviciando as pessoas, tirando as pessoas da zona de conforto, simplesmente de ficar ouvindo a análise dos outros, ouvindo a opinião dos outros. E a gente tenta dar subsídios para as pessoas formarem, terem suas próprias opiniões. E como disse o Roxo, nesses momentos de crise ou de desconforto ou de insegurança, cada um tem um grau, ainda nós não chegamos no pânico, né? Mas é nesses momentos que a gente tem que rever nossos conceitos, tem que rever nossas opiniões e nossas, como vou dizer aqui, rever nossas visões de mercado mesmo. E sem querer cair no comum aqui, é nessas horas que a gente tem que aprender a pescar e não simplesmente ficar esperando o peixe. Então eu acho que nesses bate-papos da gente aí, nessa cobertura que a gente está fazendo das férias do Collor, muito mais do que simplesmente analisar o papel ou dar alguma opinião achando que vai cair ou vai subir, ou o que fazer, né, o que poderia ser feito quando sobe ou quando cai, a gente está tentando incutir na cabeça das pessoas um método, um sistema, e que elas desenvolvam os próprios critérios e as próprias opiniões. Então é isso, sem mais enrolação, vamos aí já para o princípio dos comentários. Por favor, de novo, sinta-se à vontade de fazer perguntas, para tirar dúvidas, seja de conceito. Como vocês perceberam, eu gosto muito mais de falar sobre conceitos do que falar sobre papel. O papel, ou formações gráficas ou coisas do gênero, é muito mais uma consequência da nossa opinião, e é subjetivo, não tem como, apesar de tentar tirar essa subjetividade, mas o que muda e o que pode ser reforçado, o que pode ser feito com a cabeça da gente é simplesmente a gente ter os critérios e ter as visões e ter as opiniões para desenvolver o nosso próprio método e assim ficar independente de análises alheias e, além disso, ainda contribuir com as análises, enriquecendo o bate-papo que a gente tem, a troca de ideias aqui, que é assim que a gente cresce e vai para frente. Deixa eu ver o que tem aqui. O PR Daniel pediu para a gente olhar na Petro, vamos olhar, tem problema, temos tempo ainda. O Zé está perguntando: o mercado está abrindo com um dia alto hoje, quais PRs que você recomenda para fazer trade na compra? Se você está falando de fazer day trade,
Se você está falando de fazer day trade, é mais a questão de você desenvolver algum setup intraday, né? Esperar a abertura, ver como é que é feita a abertura, se é engap ou não engap, e você opera no intraday para compra. Se você está tentando uma compra assim mais longa, eu recomendo olhar qual o papel que está em alta, ou que não caiu, ou que se encaixa em algum setup contra a tendência. Você tem que ter algum setup, é isso. O que eu recomendo é você ter um setup. Papéis que caíram muito, que estão longe da média de referência, de 21, que seja, que fizeram um fechou fora, um fechou dentro, teve um candle fora da banda, ou seja, ter algum setup específico para compra. Agora, achar que porque o futuro está abrindo a 1%, a gente vai ter alta, o que vai dar compra, é meio, como eu tenho repetido, é meio estranho nesse sentido, né? Se opera no gerúndio. A hora que der um setup de compra, a hora que sinalizar a compra, a gente compra. O fato do futuro, ou o futuro americano, ou o futuro brasileiro está abrindo com alta não quer dizer nada, porque se ele está em alta, pode abrir com gap de alta e daí você tem que ter algum setup. O que acontece se abrir com gap de alta, né? O que acontece se abrir em baixa? Você toma um susto. Então a gente tem que estar preparado para tudo. É por isso que eu falo, a gente tem que ter um sistema e tem que estar preparado para o que acontecer. A gente opera gerúndio, a gente não opera o que a gente acha. Eventuais apostas, eventuais exposição ao risco podem ser feitas, né? Você pode fazer aposta, não sou contra fazer aposta, você tem que ter uma opinião e na verdade tudo que a gente faz no mercado é fazer aposta, né? Mas ficar operando só o que acha, espera dar uma sinalização. A gente vai dar uma olhada aqui em alguns papéis que podem estar sinalizando alguma coisa, né? Alguns papéis perderam fundo, mas outros papéis, mesmo perdendo fundo, já começam a aparecer alguma divergência de indicador, que simplesmente são o que são, divergência nos indicadores. Ou seja, pode estar indicando que está formando um fundo, mas aqui a gente não está no torneio catafundo, né? A gente está esperando alguma reversão, uma sinalização de reversão. Então, o bate-papo é esse. Sem mais delongas, vamos para os gráficos que eles pelo menos nos indicam alguma coisa sobre preços e movimentação. Vamos lá, esse é o gráfico do mini índice, do Infuturo. Realmente ontem a gente teve uma sinalização negativa na maioria dos papéis. A gente tinha uma mínima aqui que foi perdida, né? Ou até aqui, no caso que nem me disseram ontem, que nem eu não sei se foi o Pereira ou se foi o Naka disse ontem, a gente está formando uma cunha aí, né? E normalmente quando a gente tem um padrão que é reconhecido como um padrão de continuação ou de reversão, quando ele não faz o que é esperado, a movimentação é mais forte. Então, supondo, se isso for uma cunha altista, no caso dela não ser altista, o movimento contrário é bem forte, porque ela fez um movimento que não era o esperado, né? Normalmente é isso que acontece. Quando a gente tem triângulos de continuação e acaba acontecendo uma reversão, a movimentação de reversão é bem forte, certo? Então, essa movimentação de fechar no menor nível do ano aqui foi negativa. Como eu disse ontem, exercitando o nosso polianismo, né? Até teve um dos participantes que me fez uma colocação ao contrário, o volume não foi tão alto assim. E no caso da análise técnica, a gente sabe que o volume é uma confirmação. Não é mandatório, não é imprescindível, mas o volume é uma confirmação. E o volume tem sido baixo, o que pode indicar uma troca simplesmente do dinheiro de mãos aí, ou pode indicar um desinteresse pelo mercado, né? Ou não seria um desinteresse, mas que nem diz na Globo News, uma aversão ao risco, né? Ninguém está querendo muito se posicionar porque já está muito esticado para baixo, aquele famoso já caiu muito, então não dá para entrar vendido, mas também não está tendo sinal de reversão, então o pessoal está mais receoso aí de entrar comprando. Então é aquele famoso movimento de dúvida, né? Que nem complementando o que disse, essa cunha aí que está se formando no índice, né? Que demonstra aqui no índice, indica dúvida. Ninguém está muito seguro do que vai acontecer, já caiu demais, ninguém quer entrar vendendo e também não está sinalizando reversão, então também não está querendo entrar comprando.
Talvez quem possa se dar bem aí é quem é investidor, quem faz aquela poupancinha que compra uma quantia fixa todo mês, está comprando mais papel, né, com a mesma quantidade de dinheiro, certo? É o máximo que eu posso dizer. E como acontece em toda crise, né, surgem boas oportunidades, está cheio de papel bom, fundamentalisticamente falando, empresas boas que estão ficando baratas, né, e isso acaba chamando alguns compradores, alguns investidores de longo prazo. Mas sem mais delongas, já falamos demais, é a terceira vez que eu estou falando que já falamos demais, é isso. Então, basicamente, falando na linguagem, na análise técnica, aí, o índice aqui está formando uma cunha, aparentemente, um sinal negativo da perda do fundo ontem em fechamento, né, porque tivemos vários testes dessa zona de suporte aqui, entre os 53 e os 54 mil pontos. Ontem fechou abaixo dos 53 mil pontos, que é uma sinalização positiva, com volume baixo. Hoje está dando uma recuperadinha, né? Já estamos com 1,2 de alta aqui no índice, né? Mas talvez aquela famosa distorção de fechamento. O importante é que a gente fique dentro dessa congestão aqui, porque a perda dessa congestão reforçaria o movimento para baixo, e os próximos suportes a gente olha no Ibovespa depois. Mas se vocês repararem bem, no caso do mini índice aqui, a média de 21 aqui no caso vem servindo de resistência, bate na média de 21, sendo que essa última movimentação não conseguiu passar nem da média de 9, ou seja, realmente o mercado está mais fraco ainda, né? E a média de 21 vem acompanhando a movimentação da banda de Bollinger, vem acompanhando, que é aquela famosa queda que cai devagarinho, o que é horrível para a gente que adora volatilidade aqui, que opera volatilidade, que trabalha com opções, mas é simplesmente a leitura. Sem mais delongas, a gente vai fazer aí vamos pro Ibovespa, que eu cheguei a mostrar ontem e ficaram bravos comigo, né? Até como ficaram bravos, mas comentaram. Eu gosto de olhar num horizonte um pouco mais longo, né? Para a gente ter uma ideia da bússola, né? Em que parte do caminho a gente está, se a gente está mais perto de Portugal ou se está mais perto de Salvador, para não chegar perto da praia e voltar para o início. Mas eu gosto de olhar realmente ter uma visão um pouco mais longa. Como eu disse ontem, eu tracei aqui as linhas, nós estamos perto aqui da retração de 50%, que corresponde ao fundo de 2011 aqui. Eu não diria que ainda chegou naquela fase de pânico que nem nós tivemos em 2008, né? Essa retração que eu tracei em cima da alta de 2009 e 2010 aqui, né? Então a gente, caso fosse cair, teríamos muito espaço ainda, mas de qualquer maneira, essa região dos 47, dos 49, ontem o Pereira acho que foi o Pereira e o Naka estavam discutindo aí se era 47 ou 49, eu queria dizer que para mim 47 ou 49 é praticamente a mesma coisa, já que a gente está falando de 2.000 pontos no índice, numa ordem de 40 mil, de 70 mil, de 50 mil, então daria em torno de 5% aí. Eu acho um coeficiente de segurança razoável. Eu sou engenheiro, a gente trabalha com 10%, né? Mas eu acho que essa zona dos 47, 49, se não segurar a nível de suporte, a tendência é vir buscar o fundo mesmo, porque depois disso tem poucas zonas de resistência fraca. Tem aqui os 45, que seria uma retração, mas uma retração sozinha não chega a ser um grande suporte. Mas é isso que a gente está vendo no Ibovespa nesse momento. Como eu disse ontem, a perda do suporte em 53 mil pontos em fechamento foi um sinal negativo, mas de repente hoje reverte e volta aqui para congestão, e vamos ficar pelo andar da carruagem aí, a tendência é ficar congestionado mais um tempo. Temos aqui uma resistência de curtíssimo prazo em torno de 55.700 pontos, e a outra que foi 2 dias de alta que tivemos um repiquezinho aí que deu uma aliviada em 56.700, então 55.700, 56.700 são resistências, sendo que a média de 21 já está em 56.600. Cai subindo de novo, é isso aí, Naka. O Ney Aguiar está falando, TG, você utiliza 3 médias ou 2 médias? Cara, na verdade, na minha
visualização aqui de mercado de gráfico, eu uso 4 médias, né? 5 se contar com a média de volume. Bem, eu uso uma média curta, que dependendo do estudo que eu estou fazendo, dependendo do setup, é uma média de 3 ou uma média de 5 e às vezes uma média de 9. Essas são as que eu considero as médias curtas. A média de 3 pode ser aritmética ou exponencial, aí eu não tenho uma opinião formada, já que como o período é curto, não chega a ter grande diferença. A média de 5 é aritmética, que corresponderia aos 5 últimos pregões, então seria uma semana de negociação. A média que eu chamo são 21 períodos ou 20 períodos, 21 períodos, 22 períodos, cada um tem uma opinião sobre o assunto. Eu gosto, se eu estou olhando semanal, eu gosto da média de 21 exponencial. Se eu estou olhando no diário, eu gosto da média de 21 aritmética. E eu coloco duas pode ser, Pereira, depois a gente põe o gráfico no semanal para dar uma olhada. No caso de análises, eu costumo colocar uma média de 50 ou de 55, né? E uma de 233 ou 200, né, que seria aí, que é ou seja, seriam um mês de pregão, né, um mês de pregão, que é a de 21, 3 meses de pregão, mais ou menos, que dá de 50, 55, 2 meses e meio, né, de 50 a 55, alguns dizem 63, também serve, mas é o que eu considero as médias, né, e uma média longa de um ano, que seria 200 dias, 250 dias, 230 mais ou menos, que é o número de pregões que tem no ano, que é para dar uma ideia de mais longo prazo, e o que dizem que abaixo da média de 200 vivem os ursos, acima da média de 200 vivem os touros, né? Que é para dar uma visão de longo prazo, que é a média de um ano de negociação, né? Então, quando nós estamos abaixo da média de 200, a coisa fica meio nebulosa, nós estamos na lama. Aí, acima da média de 200, ainda existe uma esperança. É isso. Então, vamos lá. O Pereira disse colocar no semanal. Vamos colocar o gráfico do Ibovespa no semanal. Não tem problema. Aí já é outra leitura. É uma leitura que eu gosto bastante também, olhar no semanal. A gente caiu no semanal praticamente direto, né? Não tem congestão no semanal, a gente caiu direto com algum reforço de movimento. Normalmente essa configuração aqui de pico de volume com grandes candles poderia indicar um eventual fundo, mas a gente fez um candle longo de volume aqui, né? Depois fizemos um grande candle de indefinição aqui, então o pessoal está indefinido, mas voltamos a cair e perdemos essa mínima, que é justamente essa mínima que eu considero, olhando no semanal, que eu considero, como dizer assim, um mau sinal, porque nós fizemos um candle de dúvida. Na primeira semana nós não perdemos essa mínima, mas essa semana a gente está perdendo. Como a semana não acabou, pode ser que tenha uma esperança e a gente volte aqui, né, e não feche a semana, não feche a semana abaixo dessa mínima aqui, que seria um sinal negativo. Por um outro lado, se a gente olhar no prazo um pouco mais longo, que é onde a gente está comentando, a gente tem o menor fechamento aqui do ano passado, né? É isso, deixa eu diminuir aqui o zoom, é isso. O menor fechamento do ano passado foi em torno de 51.200 pontos, né? E temos duas longas sombras aqui que são os 47 e os 49 aqui. E olhando no gráfico semanal, que é um gráfico um pouco mais peace and love, assim, um pouco mais paz e amor, um pouco mais devagar. O Cavoque está falando, the snake is gonna smoke. É isso aí. Olhando no gráfico semanal, a gente vê que essa região aqui dos 47 aos 51 é uma zona de suporte. Nesse momento chegou a entrar compra, né, tendo como um limite extremo do otimismo o 47 e o 49, não sei se segura, né, mas o fechamento no semanal é 51 e a gente já está bem perto disso, né. O Pereira está falando que foi 10 candles negativos em 12 semanas, é verdade, né, mas foram 10 candles negativos e a única esperança que teve foi esse enorme candle aqui com volume alto, que poderia indicar um fundo, uma reversão, uma coisa do gênero, mas nós acabamos perdendo essa mínima aqui, que foi um sinal bem negativo. Se a gente notar bem, a gente está aqui em cima do
de um suporte semanal aqui, onde a gente só tem um candle abaixo disso, e nós não tivemos praticamente a gente teve um fechamento uma semana em 2 anos praticamente que chegou nesse nível de 51 mil pontos. Então só esse candle da semana do dia 7 de outubro aqui fechou em 51 mil pontos. Todos os outros candles, a nossa mínima foi aonde a gente está agora, em torno de 52 mil, 52.500 pontos. Então aí pode ser um momento de definição. A gente pode estar formando um outro candle desse aqui. Se a gente olhar, fazendo aquela leitura fractal que a gente costuma fazer. Aqui em 2011 a gente estava caindo devagar. Sempre que eu encontrava o roxo falava: pô, tá sem vento, tá sem vento, tá sem vento. Fica caindo devagar, não dá compra nem dá venda, né? Não dá nem volatilidade nem nada. Daí a gente fez aquele igualzinho, o famoso candle grande, preto, né? Um candle aqui o fechamento da semana foi bem abaixo da abertura, com um volume alto. Depois a gente fez um volume mais alto num candle aqui de reversão ou de dúvida, como encarar fora da banda de Bollinger do semanal, o que indicou uma certa congestão aqui, chegou a perder, mas nós revertemos e demos uma boa subida aí durante o final de 2011 e o início de 2012, até março pelo menos. Aqui a gente pode estar fazendo a mesma situação, né? Fizemos um candle grande de negativo, e na semana seguinte nós tivemos um candle de definição, se bem que preto, mas com volume alto também, e é por isso que eu disse que esses 2 candles semanais que nós tivemos aqui seria uma indicação muito negativa para essa congestão aqui, podemos vir testar os 50 mil, 47, 49 mil pontos aqui, que seria uma zona de suporte, e a perda desse suporte aí sim pode ter um significado menor, né? Que já que nós temos no máximo um topo aqui, um fundinho, um topinho aqui com a retração de Fibonacci em 43, 45 mil, e depois só lá o fundão mesmo, né? Em torno de 36 e depois 29 mil pontos, o que daí estaríamos de novo numa situação pré-crash, mas não acho que a crise seja tão grave assim a ponto de causar o pânico. Como eu disse, a gente só está caindo devagar, ainda não chegamos no pânico. É isso. O pessoal está falando, o Renato está falando que abriu em alta e já está despencando nos 15 minutos. O Sartori falando que tinha comprado 4 contratos. O Pereira falando Morobuzu. Eu não sei nome de candle, cara, desculpa, eu não guardo esses nomes diferentes. Eu sei o que eles significam, acho que isso é importante saber, mas não exatamente o nome deles. O Pereira falando que o estocástico já está quase no subsolo. Eu acho que indicadores são indicadores, mas eles são derivados, né? A maioria dos indicadores são derivados de preço e de volume, então não tem mágica. Eu gosto de olhar preço e volume. Eu gosto de fazer uma análise, ou quando eu analiso para os meus trades, assim, eu gosto de fazer uma análise muito simples. É o que eu falei, eu gosto de uma média curta, uma média média, uma média longa, banda de Bollinger e volume. E eventualmente para um trade ou outro eu coloco algum outro indicador aí, assim, se for um trade de retorno à média, eu coloco um IFR. Mas não é aquela história de acertar o fiofó da mosca, não, de ficar assim, o IFR está abaixo disso ou abaixo daquilo. Basicamente, tem 3 níveis de IFR, né? Tem o sobrevendido, o sobrecomprado e o tá no meio. E simplesmente isso eu acabo compensando com o tamanho da posição, ou se eu vou fazer alguma operação com opções, o IFR está muito alto, eu fico menos inseguro, eu consigo fazer lançamentos mais dentro do dinheiro, porque o IFR está alto, enfim, mas não é simplesmente no ajuste, é o ajuste fino os indicadores, né? Os indicadores são derivados. E quando são indicadores derivados dos derivados, aí é pior ainda, né? Porque você está na segunda derivada, a coisa é mais complicada ainda. O Sartori está perguntando, quando fica perto do vencimento, opções no dinheiro já muito depreciadas podem valorizar numa subida do papel à vista. Você usa esse setup? Não, opções no dinheiro. É o seguinte, dependendo do setup, é mais ou menos o seguinte.
Opções fora do dinheiro, aquela famosa compra do pozinho que o Roxo sempre prega aqui, um setup que é um setup que eu gosto muito, acho que faz muito sentido fazer aquilo com uma parte pequena do dinheiro. Elas tendem a não se movimentar muito se sobe devagar. Então, se você tem uma expectativa de reversão ou de um repique, realmente, opções no dinheiro, ou a primeira fora ou a primeira dentro, aí aquela história, de novo, na teoria do fiofó da mosca, né? Mas aí é questão de gosto. Se você teve um fechou fora, um fechou dentro, que é um repique dentro de uma tendência de baixa, opções no dinheiro, ou uma dentro do dinheiro ou uma fora do dinheiro, acabam sendo interessantes pela aceleração, porque daí você está comprando gama, né? Mas daí é o assunto do Roxo, você pergunta para ele, que ele tem muito mais autoridade para falar sobre isso do que eu. O que eu faço com opções é isso. Se eu vejo que está mais perto de um topo ou de perder uma congestão de topo, eu fico mais seguro para lançar ou para vender volatilidade mais dentro do dinheiro. Se eu vou ter uma reversão de curto prazo, que é um fechou fora, fechou dentro, um repique de uma tendência de alta, eu tendo a comprar opções, uma fora ou a do dinheiro, que elas tendem a ter uma aceleração maior para cima. Vamos lá. O Sartori perguntando aqui, como o vencimento está no dia 12, isso pode ocorrer logo após essa baixa, pois já caiu demais. O problema é se já caiu demais, né? Porque eu acho que o interessante é você ter um setup mesmo, Sartori. O caiu demais aí é relativo, né? Eu escutei falar que a Uzi Minas tinha caído demais quando estava 18, quando estava 15, quando estava 13, quando estava 10 e ela está 8. Né? É muito relativo esse caiu muito ou caiu demais. A gente é latino, né? A gente gosta dos superlativos, que nem diz o Roxo. Então, eu acho que faz sentido, mas acaba sendo uma aposta. Né? E em relação a fazer aposta, se for para fazer aposta, eu acho que faz mais sentido você fazer a estratégia do pozinho, né? Que você sabe quanto vai perder e quando você ganha é uma boa surpresa, né? Ou as poucas vezes, que é uma estratégia de rompimento. Lembra que eu disse lá nos chats de estratégia quantitativa que existe, que não que o mundo se divida em retorno à média e em rompimento, mas setups de rompimento têm baixa probabilidade de ocorrência, mais altos ganhos quando ocorrem, mas você perde várias poucas vezes. Usando de novo, eu não gosto muito de usar esses ditados do mercado, mas é isso, você perde de canequinha e ganha de balde, você tem que colocar algum filtro, estabelecer alguns critérios de que os baldes sejam maiores do que as canequinhas. E as estratégias de retorno à média ganham de canequinha, acontecem muitas vezes, tem alta probabilidade de ocorrência, né, mas ganha muitas vezes de pouquinho, mas às vezes que dá errado você perde de balde e você tem que usar critérios ou filtros que te garantam que o balde vai ser menor que a soma das canequinhas. É isso. Mas o que a gente defende, algumas premissas que eu acho que da gente aqui, que eu acho que são muito importantes de dizer. Aqui a gente está discutindo bolsa, a gente está discutindo renda variável, mas a primeira coisa, você tem que ter uma filosofia de investimento que tem a ver com a divisão entre renda fixa e renda variável. Da parte de renda variável, investir em boas empresas ou ter uma parte do dinheiro em dividendos, que nem me perguntaram. Eu pedi para o Roxo comentar sobre isso mais à noite, no chat de long and short. E pode colocar um pouco em opções, tanto para hedge quanto para alavancagem. O que você está... O Sartori, assiste o chat do Roxo de opções e pergunta para ele, ele explica, né? E já deve ter vídeos, procura no YouTube, aí deve ter a estratégia do pozinho do Roxo, ele já falou isso aí umas 700 vezes. É uma estratégia. O que significa uma estratégia? Tem ponto? Tá ruim o som? Veja assinar o seu computador aqui, que para mim está normal. A estratégia do pozinho simplesmente é você comprar pozinho de opção todo mês. Você pega, eu vou resumir muito rápido, mas você pega uma grana que você gasta na loteria, ou seja, normalmente a pessoa gasta 20, 50 reais por mês jogando na loteria, você gasta 100 reais para comprar opções de 1 centavo ou 2 centavos. Tem uma estratégia, tem ponto de entrada, tem ponto de saída, mas basicamente você faz isso todo mês. Você coloca 100 reais para perder todo mês,
uma vez a cada ano e meio, 2 anos, é isso que você está falando aí, que eu já vi as opções subirem bastante nessas condições, é isso. Acontece algum evento, algum cisne negro, né? Que nem diz o Taleb, ocorre algum evento um evento que a gente não imprevisível, e essas opções estouram para cima e daí você vai descascando a posição. Ou seja, com R$100 você compra 10k, né? Isso, 10k de opções de 1 centavo. Né? E daí você coloca uma parte para vender a 2 centavos, a 4 centavos, a 8 centavos, a 16 centavos, até uma determinada parte que você deixa para ir. Se essa opção sair de 1 centavo para R$1, você pagou mais de 10 anos desse pozinho, ou seja, em uma vez que você ganhou, que é o ganhar de balde, você paga todas as vezes que você perdeu de canequinha. Para mim faz mais sentido do que jogar na loteria, por exemplo. É uma estratégia. Né? A outra estratégia que seria fazer coleção de mico. Você pega essas ações aí, que são ações e opções sem vencimento, né? Você pega esses vários micos e compra um pouquinho de cada um, mas tem que ser de vários, porque a gente nunca sabe qual vai explodir. Uma vez a cada 2 anos, uma vez por ano, uma vez assim, um deles explode, que compensa tudo aquilo que você gastou nos outros, né? O Yannick está falando que Tupi teve uma opção subindo 1.800%. Assim, na max desvalorização de 99, né, que teve, a opção da Vale valorizou muito mais que isso. Teve valorização de 20.000%, 10.000%, né, no dia da max. Não teve jeito. A ação da Vale subiu 30%, 40%. Imagina o que acontece com uma opção num momento desse, né? Quem estava vendido em opção na opção se ferrou, assim, teve muita gente que teve problemas. O Neguiar está perguntando, você só pode opções da Petro, Vale ou GX ou tem mais uma? Infelizmente, né, eu ainda sou um sardinha pequeno, né? Eu ainda sou não é nem que eu sou sardinha, eu sou um sardinha pequeno. E no Brasil a liquidez de opções são empossadas, nessas 3 aí principalmente, tentaram fazer BMF. Existe um esforço para dar liquidez, algumas corretoras já dão liquidez em algumas outras séries, em algumas outras opções, né? Mas tem que pagar aquele velho pedágiozinho de sempre. Então eu realmente faço mais trade nessa. Aí depende do que eu estou querendo, mas a OGX tem dado bons trades de volatilidade aí na OGX. Eu fiz um trade de taxa na OGX bem interessante. Para você ter uma ideia, a primeira vez que eu comprei a OGX estava 16,30, 16,80 e eu fui fazendo taxa, me protegendo. Então dessa queda toda de quase 50%, né, ela está na metade do valor que ela estava, eu consegui salvar aí fazendo uma conta aí no financeiro. Por quê? Porque eu recebi dinheiro, né, quando eu faço a taxa, bateu no meu stop, eu encerrei a operação, lancei de novo, bateu no meu stop, eu lancei de novo, bateu no meu stop, eu lancei de novo. Eu fiquei com dinheiro, né, para comprar mais ações da OGX mais barato. Então eu tinha 1.000 opções, falei isso ontem. Eu tinha 1.000 opções que eu comprei, exemplo, né, 1.000 ações que eu comprei a 16. Hoje em dia eu tenho 1.500, 1.600 ações com preço baixo um preço médio um pouco mais baixo que esse. Então é uma estratégia que faz sentido. E quando ela voltar a subir, eu vou ter mais ações da OGX. Isso vale para a Petro, para a Vale, é que no caso da OGX está tendo mais volatilidade, está pagando um prêmio melhor. Então, se eu quero estratégias com volatilidade, eu preciso procurar volatilidade. Assim como se eu quero estratégias de comprar volatilidade, eu tenho que procurar volatilidade baixa e alguns eventos corporativos aí que possam estar saindo. E se eu quero vender volatilidade, eu preciso procurar volatilidades altas. E a volatilidade eu gosto muito de Vale, mas a volatilidade da Vale tem estado muito baixa, tem dificultado algumas operações de venda de volatilidade, mas tem algumas que o Roxo tem acompanhado. Eu aconselho vocês a acompanhar os chats do Roxo de opções, tem estado muito legal, muito interessante. A gente tem acompanhado várias estratégias e vendo como que elas se performam nos diferentes cenários aí, né, nessa queda, nessas congestões e nas altas. Vamos ver mais. O Sartori está sempre vai cair, mas isso não é problema, porque a gente entra quando o preço passa da mínima ou das máximas do pregão anterior. Existe uma figura japonesa de qualquer candle. O interessante
é que assim, a estratégia de comprar o rompimento de uma máxima ou o rompimento de uma mínima, ela faz sentido, seja no intraday, seja no semanal, seja em qualquer prazo. A gente só tem que estabelecer critérios, né, se a tendência é de alta ou lateral, ou se está rompendo alguma coisa, para a gente montar as posições e fazer o sistema. E ter o plano, lembra? Sempre tem um plano. Ter um plano faz muita diferença, pessoal. Não sabem como melhora a performance e a tranquilidade da gente quando a gente tem um plano escrito ou tem alguma coisa pré-definida. O que na verdade rompimentos funcionam, só que você tem que ter alguns critérios. Como eu já expliquei, a gente pode falar mais sobre rompimentos hoje à noite aí no chat de estratégias quantitativas. Nossa, nós estamos falando demais e não vimos nenhum papel, né? Engraçado, né? Às vezes eu vejo o chat do Collor, ele analisa 200, 50 papéis no mesmo chat aqui, ou aqui estou jogando conversa fora. O Yannick pediu para comentar Itaú SA, vamos dar uma olhada no setor assim, de bancos, mas primeiro vou dar uma olhada na Petro, que foi pedido primeiro, né? Aqui Petro, diário, beleza. Tá todo mundo vendo, legal. Beleza, Naka, obrigado. A Petro, qual é o que está acontecendo com ela? Ela depois da perda deste triângulo aqui de topo, né, em cima dessa congestão de topo, ela caiu um pouquinho, congestionou de novo. E qual é o padrão dela? Caiu, ficou distante da média de 21, congestionou, ameaçou romper a média, não confirmou o rompimento, voltou a cair, formou uma congestão, ameaçou subir, bateu na média de 21, voltou a cair e olha onde nós estamos agora. Justamente numa congestão pequena, que faz parte de uma congestão maior, batendo na média de 21 e não conseguindo rompê-la, não conseguindo ter esse rompimento aqui. Como eu disse ontem, a gente tem uma zona de curto prazo aqui nos 19,18, 19,20, que é onde está a média de 21 agora, é onde ela está tentando romper, é uma congestãozinha dentro de uma congestão maior, né? E a outra resistência aqui, né, que é a congestão zona, perto, era 20, 20 e 50 que a gente tinha falado ontem, 20, 40, 20 e 50. O sinal negativo, que aí é a história dos rompimentos que a gente costuma falar, a gente chegou a perder essa zona aqui de congestão, né, mas não era tão claro. No dia seguinte perdemos a mínima disso, aqui teria estopado algumas posições de quem abriu, né, ou posições remanescentes, já sendo que essa aqui já teria estopado, mas voltou para dentro dessa congestão. Então a gente tem uma nova mínima em fechamento, que é 18,32, e mais uma mínima testada aqui, que é o 18,08. Ou seja, abaixo, entre 18 e 18,40 aqui, entre 18 e 18,30, a gente tem uma zona de suporte que não pode ser perdida. Qualquer fechamento nessa região aqui pode estar indicando uma continuação do movimento, dependendo das condições do mercado. Realmente, eu diria totalmente indefinido, bom para operar com opções no sentido de deixar o tempo passar e nada acontecer, está dentro de um range aqui com stop bem definido. O Cavoc está falando, vamos lá, comentar isso, o Naka falando que é bom assim, o preço subiu, mas tem que ter uma formação. O Neguer, TG é bom esse bate-papo, ambos os formatos chat TG e Corsótica não tem o seu jeito. Cavoc, Petro para mim abaixo dos 18,70, abaixo dos 18,70 volta rumo 18,30. Essa zona de suporte aqui entre 18 e 18,30 tem que segurar o papel, senão a coisa realmente fica feia, né? Dando aquela famosa olhada do TG para um prazo mais longo. A gente só tem um suporte aqui nessa região de 17, né? 17,70, 17 alguma coisa aqui, 17,30, né? E esse fundinho em 17,70. Então, a perda aqui desses valores, né? Da perda dos 18, a gente tem 17,70, 17,30, que na verdade acaba fazendo parte do mesmo suporte, né? A região abaixo dos 18, entre 18 e 17,30 é uma zona que pode ser interessante para compras de longo prazo, desde que sinalize isso, ou começa a ficar
barato aí, né, abaixo do preço patrimonial da Petrobras. Então é uma empresa que ainda vai ter que fazer muito investimento para o pré-sal, etc. Mas como a gente pode ver, toda vez que bateu nessa região de 18, 17 aqui, né, a gente teve uma reversão. A priori é aquela história que eu falei ontem, o mercado funciona entre impulsão e congestão, né, entre expansão de volatilidade e contração de volatilidade. Por enquanto, olhando o gráfico, o que eu vejo é uma congestão, uma imensa dúvida dos players aí em saber se querem que ela caia ou querem que ela suba. Indicadores os indicadores realmente não estão indicando nada. Tem por exemplo, o OBV está subindo, tá caindo muito, a acumulação está indo de lado, o IFR estava tendo já alguma divergência altíssima, mas a divergência só funciona quando funciona, né? Mas é apenas uma indicação, ninguém vai sair comprando a torta à direito só porque tem uma divergência de indicador, né? Então é isso. O que mais aqui? O Sartori falando, você poderia fazer um plano de operação para operar pozinho no período de vencimento da série? Sartori, pergunta isso para o Roxo. Ele pode te passar aí no chat. Hoje tem chat de long short, né? Mas no chat básico pode explicar para ele. Eu acho que tem uma planilha, se bobear lá na central de planilha sobre o pozinho. Tem vídeo na internet, você pode entender, porque é praticamente a história que a gente fala do plano. É um plano fechado. Tem onde entra, onde sai, como é que você divide as posições, tanto para entrar quanto para sair. É uma coisa certa. Só que você precisa aceitar perdas pequenas mensais para chegar um dia e ter um grande ganho. Mas pergunta para o Roxo, que ele fala com certeza com muito mais propriedade. É isso aí, o Roxo já nasceu preparado, né? Não tem que se preparar, não. Daí o Zero está perguntando na compra ou na venda. O que é na compra ou na venda, Zero? Desculpa. Não é puxar saco não, cara. Assim, eu fiz muito curso de análise técnica com vários dos considerados melhores aí da análise técnica, mas eu falo sem o menor puxa-saquismo. Eu falo isso por trás e falo na cara dele também. Os meus trades, a minha visão do mercado, a minha análise técnica melhorou muito depois que eu fiz os cursos do Roxo. Mesmo que eu não use as estratégias dele ou não faça as estratégias dele, me deu uma visão muito boa. Meus trades melhoraram muito, o meu psicológico até melhorou muito. Depois, não só na parte de opções, né, que eu cheguei a dar alguns cursos de opções junto com ele, assim, ajudá-lo a fazer, tanto inscrever quanto no curso presencial mesmo, mas o curso, um dos melhores cursos que eu já fiz sobre investimento é o curso de administração de patrimônio do Roxo. Que ele fala sobre balanceamento, que ele fala sobre fundamentalista, sem menor sombra de dúvida, sem o menor puxa-saquismo. Eu estou aqui trabalhando com ele, estou aqui ajudando ele em algumas coisas. É uma imensa satisfação fazer e aprender tanto. Eu continuo aprendendo, eu sou muito curioso, eu leio muito livro. Nós dois somos curiosos e lemos muito livro. E além de ser um ótimo camarada, um ótimo bate-papo, uma pessoa muito inteligente e disposta a ajudar. Eu aconselho. Muito café, muito almoço, né, Guilherme? Muito café, muito. O Roxo depois paga um café. Beleza. Mas a gente já tomou muito café junto também. Já almoçou muitas vezes junto, já tomou muito café e a gente conversa. É isso aí, conhecimento geral, papá. O que ficou faltando aqui, o mercado já está abrindo, ficou faltando Itaú SA, que é uma também que eu gosto muito, apesar de ser do setor de bancos que tem apanhado um pouco aí esse tempo todo, né? Foi o que foi uma das últimas pedidas. O que aconteceu? Depois da perda em gap aqui, né? Nos 10 e 10 aqui, tivemos esse gap. Ela congestionou numa queda leve aqui, fez a mínima em 7,99, ou seja, segurou nos R$8, e a congestão aqui tem, não sei se está tão certo isso aqui, mas enfim, tem uma congestãozinha dos 9,50 aos R$8, já lateralizou,
né? Normalmente o setor de bancos é o primeiro que sofre quando tem uma ameaça de crise, e é o primeiro que se recupera quando o desespero passa, mas o que indica aqui que podemos ter uma continuação aqui pela congestão que ela está. É uma empresa que eu gosto muito, o Lang, que é o nosso companheiro aqui também, que é mais especialista fundamentalista, disse que não gosta muito de bancos, mas é uma empresa que eu particularmente gosto, da Itaúsa, apesar de ser praticamente como você está investindo no Itaú, né, que é 90% da Itaúsa é o banco, né, e ela vem congestionada aqui, né, devido a pela crise, por ser um banco que estava mais exposto a título europeu, etc. E fora isso ainda tem a famosa subscrição anual da Itaúsa, e ela acabou sendo penalizada no momento errado, vamos dizer. Mas é uma boa empresa, mas ainda nós não temos nenhum setup de compra nela, né? As médias estão ameaçando ficar horizontais, a banda de Bollinger ficando horizontal, diminuindo a volatilidade, o que pode indicar que vamos ter algum movimento mais forte para frente. Agora não dá para saber quando e nem para onde, né? O que dá para falar é que ela está congestionada aqui entre os 8 e os 9 reais, né? Já há algum tempo, desde do meio de abril, né? Então, como a gente fala, para comprar ou para vender a gente precisa ter uma sinalização, ter algum setup, ter alguma coisa mais sólida do que ela. Na leitura é essa, ela está congestionada, né? Com dois gaps aqui estranhos, né? Mas nenhum papel está muito fácil de operar nesses últimos tempos. Olhando em casa ontem, fazendo na hora da insônia, deixa eu ver se é isso. Né? Beleza. Esse papel é um dos poucos que estão... o semanal é mais calmo, Barros. Não é que você sabe para onde vai, né? Ele acaba tendo menos gap, acaba tendo uma movimentação mais tranquila e te dá a visão da floresta em vez das árvores. De novo, olha eu aqui falando clichê de novo, uma coisa que eu odeio. Mas enfim, esse é um dos poucos papéis que continuam em alta no mercado. Múltiplos, né? Acho que é isso, múltiplos 3, que é quem gostaria de estar, quem opera só na compra, tem que estar posicionado nesse papel, já que ele é um dos poucos que estão em alta, né? Nesse mercado tão conturbado. Deixa eu ver se eu já tenho todas as leituras dele aqui. Que eu falei que eu só vi uma situação triste dessa em 2008, né? Que a gente procurava um papel que tivesse em alta e não achava. Tinha alguns mais defensivos que estavam mais laterais, mas era um desespero, não tinha papel na compra. Então quem só está trabalhando comprado realmente fica um pouco mais refém disso. Aqui, no caso do múltiplos, depois que rompeu as congestões aqui, ele teve uma boa subida com algumas correções intermediárias aí, né? Mas é um dos poucos papéis que estão em alta. E olhem só que coisa, né? Onde o mercado todo está tão depreciado, está tão ruim, esse papel, na semana que tudo estava caindo, esse papel rompe o topo histórico dele aqui, né? Tanto em fechamento quanto em máxima, mas no dia seguinte não sustentou, né? Tivemos já 2 dias de queda, né? Se bem que esse já é o candle de hoje, né? Tivemos um dia de queda, mas esse é um dos, pela condição geral do mercado, é um dos papéis mais fortes do mercado, sendo que um dos poucos que estão em clara tendência de alta. Veja as médias alinhadas aqui, né? A média curta e a média alinhadas. Alguns setups bons, bate na média de 21, sobe, bate na média de 21, sobe. Então, enquanto ele não fizer um zigue-zague para baixo, as médias não apontarem para baixo, é um dos poucos papéis que estão dando compra. O Amaré está perguntando: o mercado hoje segue alta verificada agora na abertura, ou existe a possibilidade de fechar no vermelho? Nossa, possibilidade sempre tem, né? A gente, vamos dizer, a gente nunca sabe o que o mercado vai fazer, e quem diz que sabe está mentindo, né? O que a gente tem que ter, por isso que eu falo que a gente tem que ter sistema. Daí eu lhe devolvo a pergunta, Ana Reco, enfim. Se o mercado continuar subindo, você vai fazer o quê? E se o mercado reverter e começar a cair, você vai fazer o quê? É isso que a gente tem que perguntar. A única certeza que a gente tem é que o mercado pode subir
cair ou ficar de lado, e o ficar de lado pode ser uma tendência lateral ou pode ser sem tendência nenhuma, né? Fica naquele rompe resistência, pede suporte, rompe resistência, pede suporte, que é uma situação difícil de operar, e a gente tem que saber, e isso a gente tem que saber antes de tomar posição. Então, a partir do momento que eu decidi comprar ou decidi vender alguma coisa, o meu plano tem que constar. Eu comprei, se subir, quando que eu vou vender, quando que eu vou carregar, se eu vou comprar mais, cada zigue-zague para cima eu compro mais, ou cada vez que toca na média de 21 eu compro mais. É aí que faz a parte do plano, né? O mercado só pode fazer isso, né? E a não ser que tenha algum problema técnico de não ter o mercado tem todo dia. E tendo todo dia, ele pode subir, cair ou ficar de lado, e o que a gente pode fazer é se preparar para cada situação dessa. O Roxo diz que não tem nenhuma opinião sobre o mercado, então que ele se prepara para qualquer coisa, né? Então ele se posiciona a ponto de, se ele tiver comprado, cai, ele não perde tanto, né? E se ele tiver vendido em volatilidade, se a volatilidade aumentar, ele tem como rolar a posição. Enfim, a gente tem que se preparar, né? A gente não tem que adivinhar o que o mercado vai fazer, né? Eu nunca, é isso, eu também quero ganhar dinheiro, né? E a maneira de ganhar dinheiro consistentemente é essa que eu estou te falando. Você tem que ter o plano. Se não tiver um plano, você não vai conseguir ganhar dinheiro consistentemente no mercado. Ou você vai ganhar um mês e vai perder 2 vezes mais do que você ganhou. Enfim, você tem que ter esse plano, né? E esse plano consiste em, eventualmente, você analisar empresas ou analisar movimentos. Trader, pessoal que trabalha com gráficos, compra movimento, certo? Um swing trade compra movimento. A gente quer que movimente, né? Ficar parado de lado, você não vai ver alguém fazendo swing trade em mercado lateral, né? Eventualmente numa congestão com um range, com amplitude um pouco maior. Mas a gente compra movimento. Trader tem que operar nas duas pontas, tem que operar comprado e tem que operar vendido. Ou eventualmente fazendo long and short, né? Que é uma posição mais redeada, mais protegida. Que mais? Eu acho, lógico, respeito, mas eu nunca vou dizer para você que eu acho que o mercado vai subir, ou que o mercado vai subir, ou que o mercado abriu vermelho e vai fechar verde, porque eu estou há muito pouco tempo no mercado relativamente, aí, comparado com o Roxo, comparado com pessoas até com Collor, com pessoas mais experientes aí, mas nesse pouco tempo que eu tenho de mercado, eu estou no mercado desde 2005 exclusivamente, acompanhando o pregão, enfim, aprendendo, desenvolvendo meus trades, minha maneira de ver o mercado. Eu já vi de tudo. Eu já vi o mercado abrir com 3% de alta e fechar no vermelho. Eu estava na frente do computador no dia do Fat Finger lá do americano, que o Dow Jones caiu quase 10% em 5 minutos. Eu achei que tinha dado pau no meu programa, assim, eu ficava batendo no monitor batendo no monitor ver se estava com problema no gráfico ou no computador, enfim. Então, quem diz que sabe o que vai acontecer com o mercado é mentira. O que a gente faz olhando o gráfico, através das estratégias quantitativas, é desenvolver sistemas, desenvolver setups e desenvolver situações que a gente gosta de operar que tenham maior probabilidade de dar certo. E probabilidade significa, se eu tiver um sistema que é 50-50, ele não serve. É melhor jogar uma moeda. Cara, coroa eu compro, cara eu vendo, enfim. Primeiro, tem que ter sistemas que tenham alta probabilidade de ganho, mas ganham um pouquinho, que são os retornos à média. E tem sistemas que têm baixa probabilidade de ganho, mas quando ganha, ganha muito. E daí você precisa estabelecer critérios e colocar filtros para minimizar as perdas. É isso. O Sartori está perguntando se chegou a responder sobre o planejamento do pozinho. Ó, Sartori, eu acho assim. Primeiro, para você trabalhar com opções, se você quiser trabalhar com opções, assista o chat do Roxo. Eu diria que é fundamental, primordial. Tem muito poucos livros sobre o assunto. Os livros que tem sobre opções alguns são muito chatos. Eu já li uns 20 livros sobre opções, tem vários muito legais, né? Tem os livros do Baster que são bons livros sobre o assunto, mas
cada livro dá um enfoque. Tem alguns livros que são muito práticos, mas não te dão teoria nenhuma, e tem livros que são muito teóricos e são, nossa, parece um romance russo para você ler, assim, é muito complicado. Ao passo que esse chat, os chats do Roxo, mesmo os cursos que eu assisti no Roxo, são bem práticos, tem uma carga teórica interessante. Eu acho praticamente impossível, para o meu grau de curiosidade e para o meu grau de segurança, operar opções com dica dos outros ou olhando o gráfico. A gente pode olhar gráfico do ativo principal, ver se está numa congestão, numa tendência de alta segundo os critérios e operar segundo isso. Agora, opção é totalmente diferente, ela responde a várias outras coisas, as variáveis são outras, então não adianta eu falar para você. O que eu posso falar para você é que no momento de vencimento, na semana de vencimento, a volatilidade fica muito maluca. Ou seja, se você não for um cara muito experiente, você pode ficar milionário ou ficar pobre pro resto da vida operando só na data do vencimento, operando pozinho em data de vencimento. A volatilidade cresce muito e como a volatilidade cresce muito, o preço varia muito, né? Então, assim, por quê? Porque você tem opções que estão muito dentro do dinheiro, que variam, tanto as muito dentro quanto as muito fora, variam um pouco, né, com movimentação no preço, mas a do dinheiro, a primeira dentro, a primeira fora, varia muito. Elas ficam muito nervosas, né? E se você não tiver um sistema muito bom, ou não tiver um robô, ou não tiver uma análise muito refinada, você vai apanhar muito, apanha tanto de se decepcionar. Então a gente sugere, né, no chat de opções, que quem quer trabalhar com opções, quando chega perto do vencimento, a maioria dos planos que o Roxo tem com opções, que são os planos que a gente faz aqui de montar as estratégias, a gente rola uma semana antes do vencimento, ou na quinta-feira antes da... Né? Então assim, essa semana vai vencer a semana que vem, já rolou a semana passada. Por quê? Porque as coisas são, como você vai montar a estratégia, ou você monta com robô, mas o robô ainda não está disponível para pessoa física, assim, réis mortais como nós, mas é uma tendência, eu acho que em breve vai estar disponível, né? É uma tendência que não dá para voltar isso aí, mas operar opção no dia do vencimento já é a categoria Jedi, você precisa passar alguns níveis aí, é coisa de faixa preta. Então, enquanto você não for faixa preta, eu não aconselharia. A estratégia do pozinho, como eu disse, é um plano fechado, deve ter a planilha lá na central de planilhas da Banif. E acompanhe o chat do Roxo, ele sempre comenta, tá sendo muito legal os chats aí, com a participação de todos. E romance grego é ótimo, Naka. Os chats têm sido legais e é o que a gente fala, a participação de vocês é o que enriquece a conversa. Não tem pergunta idiota, não tem... Eu acho que a curiosidade que é o que faz a gente crescer. E quanto mais a gente fala sobre o assunto, tanto eu quanto o Roxo, quanto mais a gente fala sobre o assunto, mais a gente aprende. A gente tem insights conversando com vocês. Sem querer, vocês dão ideias para a gente do que conversar, ou sobre um assunto, ou sobre determinada operação. A gente vem para cá, testa e vê o que dá. Mercado no momento ladeira abaixo, exceto algumas elétricas. Vamos então, tivemos a abertura, vamos dar uma olhada aí como é que tá. Como eu disse, o Ibovespa subindo 0,7, os futuros 0,8, Vale 0,9, Petro 1,3, OGX subindo 2,3, Banco, BMF, Itaú caindo 0,9, Bradesco caindo 0,6, Banco do Brasil caindo 0,6, os Minas caindo 0,7. Não estou vendo despencar que nem você está falando aí, o Barros. Ladeira abaixo, eu não sei o que exatamente você está acompanhando. Para mim, continua naquela famosa indefinição, né? Deixa eu aumentar aqui, desculpa. Continua naquela indefinição, as construtoras ou caindo um pouco ou subindo um pouco, né? Cirela subindo 1,5, Gafisa 1,8, MRV 1,7. Outra que eu vi também que estava só para complementar, os Minas de novo, Cavoque. Beleza, os Minas caindo um pouquinho, ou seja, já parou de cair bastante. Olha que coisa boa, tem que ver as notícias, né? Fazendo novas mínimas, mas de repente, para quem está pensando
para quem está pensando na Uzi Minas num prazo mais longo, imagina daqui algum tempo você falar que comprou Uzi Minas a R$8, se ela voltar aos níveis que ela estava. Foi um ótimo negócio, né? Mas, como eu disse, tem que ter alguma justificativa, seja ela fundamentalista, seja ela de cenário macroeconômico, né? E para a gente que olha gráfico aqui, alguma justificativa gráfica. De repente pode ser comprar Uzi Minas a 7,74, 7,75, quem sabe daqui um ano não vai ser, nós não vamos sorrir disso, né? Que nem diz o Roxo, o mercado tem todo dia. Só para complementar, uma das que eu tinha visto, né, que eu falei que eu estava desanimado com o mercado, assim como eu mostrei a múltiplos aqui, outra que está interessante aí, né, num prazo, é a Cielo, né? Também, apesar de ter feito aqui uma perninha de queda, ela continua em alta, né? Olha, as médias estão se cruzando aqui, mas ela continua em alta. Ela entrou aqui numa congestão lateral, mas comparado com o mercado que caiu como um todo, né? Olha aqui, né? Olha que diferença em relação às Uzi Minas, aos Uzi mínimas aí da vida, mesmo a Vale e a Petro, né? Ela continua em alta, né? Ela continua, se a gente colocar no semanal, ela vai estar em alta. Ela deu uma lateralizada aqui, as médias começaram a se cruzar, mas ela está em alta, né? Inegável que ela continua, assim, ela não chegou a perder o fundo aqui anterior que fez, né? Essa daqui também não é uma perda de fundo e está fazendo topos maiores, então ela continua alta, seja num prazo um pouco bem mais curto como agora, ou num prazo um pouco mais longo. Aqui chegou a fazer um candle quase fora da banda de Bollinger, rompeu a média do candle. Aqui era uma compra com objetivo, né, de swing, no caso, aqui com objetivo na média de 21. Foi o que ela fez, certo? Fez quase um candle fora aqui, fez um fechou no limite, um fechou fora, fechou dentro. Tivemos uma compra aqui com um objetivo na banda, na média de 21. Acabou, ó, trade com o mercado caindo, né? Então, o meu trabalho aqui nas estratégias quantitativas era fazer um filtro que me chame a atenção para isso. Olha, o mercado inteiro está caindo, mas tem a múltiplos e tem a Cielo que estão ou caindo menos que o mercado ou até em tendência de alta. Então, são essas duas que me chamaram a atenção. O J. Bastos está falando para dar uma olhada aqui na Radler 3, que é uma Drogazil com droga raia. Também está numa longa tendência de alta. Aqui chegou a perder uma congestãozinha de curto prazo, mas está ficando quase lateral, né? Os suportes aqui estão quase no mesmo nível e agora lateralizou, né? Está fazendo quase o mesmo desenho da Cielo, mas seguindo os critérios aí que eu expliquei para vocês de escolha, olhando as duas, a Cielo ainda está mais bonito. O M505 pedindo para São Carlos 3. Eu acho que São Carlos, apesar de ser, como é que chama? É uma boa empresa, é bem administrada, cai naquele, como eu vou dizer, cai naquele critério, né? Ela não é tão líquida assim, o volume financeiro dela não é tão alto, né? Se tiver certo aqui, diário e tal. Então, talvez a análise técnica não sirva muito no caso dela, né? O volume dela aumentou agora, né? Por algum motivo, o que pode indicar que está entrando dinheiro nela por algum motivo que a gente não sabe. As bandas têm se estreitado. Como o mercado trabalha em contração e expansão, dá para a gente usar algumas ferramentas técnicas. O volume dela normalmente é bem baixo, como a gente vê por aqui, né? Mas tem crescido ultimamente, e o que pode entrar naquela estratégia de mico, não que ela seja um mico, mas de você fazer uma coleçãozinha dela, uma hora ela dá uma esticada dessa para cima e você consegue se dá bem, mas sempre tomando cuidado com liquidez. Essas empresas são menos líquidas, não estou falando que é uma má empresa, elas são menos líquidas, mas quando a gente olha, no caso, vou dar um exemplo aqui, né? Quando a gente olha empresas que você tem esse tipo de candle assim, né? Que tem poucos negócios, ou que você ó aqui, ó, dia 23/4, que ela tem pouca negociação, né? Olha o volume dela qual é aqui.
né? Então, num critério, aqui 1,5 milhão, é isso? 1,5 milhão. Dentro dos critérios, lembra que eu falei, abaixo de 5 milhões de movimentação, eu já faço posições muito reduzidas. Então, não dá para a gente chegar numa empresa que movimenta 1,5 milhão e comprar 200 mil dela, comprar 150 mil dela. Pô, você vai ser responsável por 2%, 10% do movimento diário de uma empresa. E eu acho que um montante razoável nesse caso seria 1% dela, certo? Então, assim, se for para entrar em São Carlos, eu vou comprar 15 mil, certo? No máximo. E se a gente for ver, o spread dela também é muito grande, então acaba sendo muito complicado a gente montar posições em empresa. Eu operei por muito tempo Forjas Taurus, né? Eu cheguei a ganhar muito dinheiro com Forja Taurus, ela movimentava 2 milhões, 1,5 milhão, às vezes 5. Hoje em dia ela movimenta abaixo de 1 milhão em média. Então a gente tem que colocar um filtro de liquidez, que seria número de negócios e volume financeiro, né? Seja o médio, seja não sei o que. O que a gente pode dizer aqui no caso da São Carlos é que tem tido alguns volumes altos, a gente precisa ver se isso é decorrente de algum direto, de alguma coisa do gênero, ou se realmente é número de negócios, se o volume financeiro acompanha o número de negócios. Se o volume financeiro acompanhar o número de negócios, pode estar tendo uma entrada de dinheiro nesse ativo, mas, como eu disse, a liquidez ainda é baixa, mas as bandas estão estreitas, ela, pela análise técnica, ela explodiria para algum lado, né? Teria uma movimentação grande, mas como ela é uma small aí, e como eu disse, eu não gosto muito de olhar análise técnica, a não ser a parte de entrar o volume em empresas que movimentam um pouco assim, porque eu acho que a análise técnica não tem validade. Estamos aqui falando 1h15 minutos, 1h16 minutos. Vamos encerrando o nosso chat de abertura aqui. Peço desculpa pelas divagações aí, mas eu acho que deu para responder para todo mundo as perguntas. Tenham todos um bom dia. A gente volta a falar rapidamente na hora do almoço aí para dar uma leitura no mercado. No final do dia a gente faz desculpa, deixa eu colocar a câmera. No final do dia a gente faz o chat de fechamento aqui, o bate-papo de fechamento. Lembrando que hoje tem chat sobre o long and short com o Roxo, meia horinha, 20 minutos, e depois mais meia horinha, 20 minutos que eu falo de estratégias quantitativas, mas como eu já gastei o meu português aqui todos esses dias, será um chat um pouco mais normal. A gente pode falar de alguma estratégia específica aí, que nem vocês estavam pedindo falar sobre o pozinho, mas a gente fala de alguma estratégia quantitativa aí no final do dia. Então, lembrando, comentário na hora do almoço, rapidamente, 5 minutinhos, 10 minutinhos, nem isso. Depois, comentário do fechamento pré-feriado a gente vai fazer hoje. E no final do dia, chat de long and short com o Roxo e estratégias quantitativas comigo. Overdose de TG, quarta-feira over de TG. Abraço a todos, obrigado pela presença, obrigado pela participação. Então, o Banif está pedindo Marfrig, tudo bem, vai, só para... MRFG, só para a gente dar uma olhada, rapidamente já estava me despedindo. Marfrig, tendência de baixa, médias apontadas para baixo, né? Também naquele esquema de cai um pouquinho, bate na média de 21, cai um pouquinho, bate na média de 21, formou um fundo aqui que foi respeitado, não em fechamento, mas em mínima, né? Temos aqui um fundo em 8,34, em fechamento era em torno de 8,70, chegou a perder, mas não sustentou essa perda, voltou para a congestão, a priori congestionada entre esses valores, entre os 8,30 aqui e aproximadamente R$10, né? Temos uma faixa longa aqui, entre 10 e, vamos ver, entre 9,80 e 10,15, né? Aqui a gente tem uma longa faixa, está congestionado, que é o pior tipo de congestionamento, que é a parte de cima é reta e a parte de baixo vai abrindo, né? Temos uma tendência aqui, uma linha descendente aqui, mas as médias estavam para baixo, a média curta está querendo lateralizar, a média já também está diminuindo a inclinação, em definição como todo o mercado, mas ela também não caiu como todo o mercado, né?
ela já estava um pouco mais para baixo, ela já sofreu bastante aqui. Num prazo um pouco mais longo, ela fez topos e fundos descendentes, está em tendência de baixa no diário, mas pode estar encontrando aqui uma zona de suporte, né, em torno dos R$8 aqui, 7,90, ela está 8,40, num prazo um pouco mais curto, 8,40 seria uma zona importante aí de referência. Acho que é isso. Desculpa, cara, foi mal, Naka. É coisa de principiante, como eu disse. Voltando, eu já estava despedindo, né? Foi mal. É isso aqui. Fez topos e fundos descendentes. Essa zona aqui de 8,37 formando o fundo do gráfico. Congestionado aqui entre 10 e agora entre 8, né? 8,20, 8,30 e os R$10. A zona de 8, 7,90, R$8 é um fundo importante aqui anterior. Mas médias horizontalizando, né? Mas tendência de curto prazo é de baixa, pode estar revertendo, já aparecendo alguma divergência em indicadores, mas divergência só funciona quando funciona. Então, o que tem para dizer sobre a Marfrig é isso. Tem um movimento bom, então a gente tem um movimento acima de milhões aí, então dá para a gente fazer aquela análise dela, né? Olhando sempre congestão, expansão, congestão, expansão. É uma boa maneira de ver o mercado desse jeito. Voltando agora sim, Renato pergunta por que algumas opções têm FM na frente. FM é formador de mercado. Na verdade, no caso da BVMF e da OGX, alguns strikes delas têm formador de mercado, ou seja, eles garantem spread ele garante um spread e garante uma movimentação mínima aí. Principalmente nas líquidas, né, que seriam OGX e BVMF, o FM na frente é formador de mercado, significa. São as que o formador são aqueles strikes que por contrato o formador de mercado tem que garantir uma movimentação, spread, uma certa liquidez aí também, que é tudo por contrato, está tudo escrito. Se vocês procurarem, tem no site do Bovespa BVMF. Agora é sério, 1h20 falando aqui, é que o Roxo fez uma introdução um pouco mais longa ontem, a gente já está falando 1h20, o mercado abriu, a gente volta meio de meio. De novo, obrigado pela presença de todos, obrigado pelas perguntas, obrigado pelas brincadeiras, obrigado por estar acompanhando aqui com a gente, principalmente o pessoal que aparece sempre. Valeu, pessoal, até a hora do almoço, um abraço a todos.